Eu agradeço a todos vocês que nos acompanham aqui na Fênix, né? Essa semana foi uma semana de vitória, pois a doutora Laura Fracasso também partilhou algumas coisas do bom entendimento dela. É uma doutora excelente, já tive a grata satisfação de trabalhar com ela. Mas nós vamos passar hoje uma introdução totalmente diferenciada, que nem nós passamos a semana passada. Hoje nós vamos falar sobre o adicto que possui uma debilidade egóica que o torna incapaz de suportar a depressão. O porquê isso? Foi feito um estatuto na América Latina, onde que profissionais da área de base eles entraram em conjunto e chegaram na seguinte conclusão: o dependente químico ele não aguenta nenhuma depressão, tendo que recorrer a mecanismos maníacos para a sua sobrevivência. No entanto, a reação maníaca só vai ter êxito com a ajuda de quê? Das drogas. Porque para a produção da mania se requer certa fortaleza egóica, que o adicto não tem. Essa fortaleza egóica é o que eu falo, daqueles ingredientes, certo, químicos que o dependente químico não tem no cérebro. E a anulação temporária da angústia que o dependente químico tem, desse vazio interior. Promove uma debilidade cada vez maior do ego, pois seu repertório de defesa contra a angústia e a depressão, que já era pobre desde nascença ou genética ou hereditária, certo? Vai se tornando cada vez mais ineficiente. É por isso que vocês vê, né, em vários bairros hoje, de capitais, de cidades, né, no Brasil todo, cracolândias, onde que as pessoas se reúnem, usam as drogas e se tornam um repertório infantil, certo? Este que é o maior empobrecimento, certo? Que provoca um recurso, alívio imediato, que é o recurso egóico droga. Eu quero um recurso que me dê um alívio imediato, que é a droga. É um recurso de baixo empobrecimento. Este maior empobrecimento é o que é estimulando, certo? Portanto, o uso de mecanismos de defesa de baixo nível. Quando o dependente químico entra numa instituição para buscar uma recuperação, ele precisa entender que os profissionais de base da área, eles estão tentando passar para ele buscar uma autoestima. Se ele não tiver essa autoestima, ele vai ficar com esses recursos egóicos empobrecidos, certo? Os últimos vão ficando cada vez mais escassos da economia psíquica e promovendo um funcionamento cada vez mais regredido, cada vez mais vai regredindo. É por isso que nós vemos aí em sanatório pessoas fazendo coisas que até Deus duvida, né? Promovendo um funcionamento cada vez mais regredido e é acionado, portanto, um modo de funcionamento primitivo. Não é um modo de funcionamento de evolução, e sim regredido, primitivo, certo? Fica um processo primário. Na linguagem entendida, a linguagem como modo de expressão no mundo. Utilizada é a do princípio do prazer, que com a sistematização e a progressão dos episódios tóxicos, vai se tornando característica da própria personalidade do indivíduo. Como vocês veem em Cracolândias, vocês veem os filhos, as mulheres, os homens que estão virando crônicos por causa do crack, da cocaína e outras drogas, né? Fica
se caracterizando a própria personalidade do indivíduo. O processo secundário de funcionamento vai se tornando cada vez mais difícil de ser resgatado. Percebe-se, portanto, que esse processo é um processo de escolha narcisística, ou seja, é uma escolha dele por um ele melhor, exemplificando esse argumento com a literatura de DNA. A parte espiritual de nossa doença é o total egocentrismo. O dependente químico, a parte total espiritual da doença dele é o total egocentrismo. Ele olha só para o inimigo dele. Ele não olha que a mãe está passando necessidade, que a sociedade está precisando de recursos egóicos melhores, com a ajuda dele. E é uma escolha de ego, que é uma identificação que se projeta no ego ideal do dependente químico, numa tentativa mágica de incorporação do ego ideal, através de um objeto ideal. Não sei se vocês estão me entendendo, espero que estejam. Droga. Ele escolhe a droga como objeto ideal dele e esquece do trabalho, esquece do estudo, esquece de uma nova forma de viver, mais saudável. Certo? Toma-se, certo? Mesmo no seu próprio corpo, do ego ideal como objeto de amor. A droga é o objeto de amor dele, não a família. Então não há relação de amor com objetos externos. O objeto externo é usado como um gozo narcisístico. Eu quero comprar aquele carro. Eu quero ter aquela mulher. É um objeto narcisístico. É aí o que acontece, que a doença se isola das pessoas, a não ser quando estamos obtendo, usando e arranjando maneira de obter mais. Rouba a família, rouba outras pessoas, certo? E o que acontece, certo? Ou seja, esse outro, como um rei bebê, era visto como instrumento de uso para a gratificação de si mesmo. O ego gosta de se agradar a si mesmo. Essa pessoa egocêntrica, né? A relação com outro era um meio e não um fim em si mesmo, certo? Onde na relação com o outro dependente químico se cruza dois bebês, frustrante, que um depende do outro para beber e usar drogas, certo? Onde na relação, certo, há um funcionamento já conhecido, onde a gratificação predomina só na droga. No entanto, refletir sobre a causalidade desse fenômeno nos distanciaria da proposta inicial. Deixemos então essas reflexões para um outro momento. Há, portanto, um progressivo desenvolvimento. 1/6 dessa população começaram a ver os defeitos da dependência química nas pessoas mais próximas. Dependíamos muito delas para nos arrastarem pela vida. Sentimos raiva, frustração e dor quando elas encontravam outros interesses, amigos ou pessoas queridas. Essa situação é similar à do bebê. No entanto, esse precisa ser arrastado por sua evidente ausência de recursos para sobreviver. O dependente químico, ele usa o recurso para sobreviver, droga. Que nem um bebê usa o recurso mãe ou pai, né? O drogadito, apesar de possuir recursos físicos mais desenvolvidos do que um bebê, que poderia promover certo grau de independência, possui recursos emocionais muito parecidos com o do recém-nascido, certo? Esses recursos precários o paralisam e o tornam dependente da droga na mesma intensidade que o bebê é dependente da mãe. Vocês estão me entendendo? Certo?
Podemos lembrar que qualquer patologia que porventura venha a se manifestar na vida não é estranha ao aparelho psíquico. O porquê? Em algum momento do desenvolvimento psicossexual do indivíduo, esse funcionamento fica evidente, portanto, que existe um funcionamento com tendência à escravidão. Por isso que se chama adicto, que ele tem tendência à escravidão, à droga, ao álcool. Eu conheço alcoólatra que começa a beber de manhã, chega na hora do almoço, não come nada, porque já comeu restolhos do bar, e depois vai dormir. Acorda de novo, vai beber de novo, para depois ir dormir novamente. Ele vira escravo. É o que nem um rei bebê. Toma a sua mamadeira, deita. Acorda, toma a sua mamadeira, deita, dorme ou brinca com a mãe. Né? Nessa situação fica evidente da seguinte forma: nossa incapacidade de controlar o uso das drogas é um sintoma da doença da adicção. Não somos impotentes perante só as drogas, mas também perante a escravidão que a droga nos torna. Aqui fica claro um reconhecimento desse parágrafo que eu escolhi para mostrar hoje para vocês, que o bebê ainda não consegue protelar quando sente dor, angústia e falta, não tolera minimamente a espera. Vocês podem notar que o dependente químico, ele não tolera minimamente a espera. Ele rouba qualquer coisa que tiver para usar a droga de preferência. E é que nem um bebê que utiliza todos os recursos disponíveis para que essa ideia se sustente. Quando está com fome e a gratificação não é imediata, ele leva o dedo à boca. Porém, dependendo dos recursos egóicos que o bebê tem e da economia pulsional inata, o princípio da realidade se impõe. Ele percebe que a dor, fome, não passa apesar de recursos utilizados, pôr o dedo na boca. E ele tem que admitir sua impotência em satisfazer-se onipotente. Aí é que chega ao primeiro passo. Quando ele admite realmente, certo, que não é o dedo na boca que vai gratificá-lo pela doença que ele tem no cérebro. Então a imposição do princípio da realidade gera o quê? Um conflito. E nesse conflito é, portanto, uma egodistonia. O que antes era egodistônico, ideal drogativo através da imposição dolorosa da realidade, que hoje viver na sobrevivência do mundo tem imposições de realidade, certo? A solução dada até então de qualquer forma da angústia e de dor tornou-se deficiente, certo? O dedo na boca disfarça a fome apenas por um período, a droga disfarça a fome, o frio, as dores, as angústias, o vazio, apenas por alguns minutos ou segundos, e depois volta a repeti-lo novamente. Devido a essas condições pulsionais inatas, para alguns a realidade se impõe e para os outros não. É que eu expliquei a semana passada. Existem 3 tipos de dependente químico, certo? O primeiro, ele bebe, vê que a bebida está fazendo mal, para. O segundo, ele bebe devagar, ou usa drogas devagar e de repente vê que tem responsabilidade a cumprir. Casa, tem a realidade de se impor perante os filhos. Mas o dependente químico crônico, esse não para nunca. Ele só vai parar, certo, tendo uma estabilidade numa instituição, ou uma estabilidade de uma compreensão melhor da sua doença. E para seguir esse caminho até o fim da sua vida. O dependente químico não responde à prova da realidade.
nem a de experiência, não tem consciência dessa doença. Por isso que se chama doença espiritual, certo? Ou a tem parcialmente, só que sabe que a droga faz mal, mas mesmo assim usa, certo? Vive de acordo com o delírio, certo? E que se converte assim em sua própria ideologia de vida. Então, para viver eu preciso usar drogas. Para curtir uma mulher eu preciso usar drogas, ou vice-versa. Para curtir o mundo real eu preciso usar drogas. Isso que nós estamos falando foi psicodâmico dos 3 primeiros passos do programa de passos de Narcóticos Anônimos, dado na metodologia da América Latina. Então, no entanto, se considerarmos as diferenças pessoais de um modo geral e dos drogaditos em particular, percebemos que por condições funcionais inatas ou por recursos egóicos adquiridos, libidinal ou estágios mais avançados do desenvolvimento do indivíduo, alguns reconhecem a realidade e a sua impotência, outros não, sem necessitar de intervenções como internação. Tem pessoas que reconhecem a doença sem precisar de ser internado, e como tem pessoas que nem sendo internado reconhece a sua doença, porque ele vira crônico, certo? O programa, certo, gera um conflito. Por que gera um conflito? Que a desintoxicação de 6 a 1 ano, certo, gera um conflito diferente, por causa da química do cérebro, certo? Lembramos, portanto, que a programação, NA, AA, a programação, é um hemisfério que propõe a aquisição de recursos egóicos mais sofisticados, elaborados, que vão sendo adquiridos sistematicamente. A proposta do primeiro passo exige um compromisso definitivo com a realidade e com o processo secundário de funcionamento. Nenhum dos passos trabalha por mágica. Os passos trabalham quando eu quero, que realmente eu reconheço que eu sou doente. E aí que na América Latina, quando fizeram essa reunião, eles descobriram que, apesar do dependente químico sentir-se fracassado, ele está vivo. Ele, certo, pretende manter-se assim, predominando no instinto da sua vida, ou usando drogas ou não. Isso vai depender só dele. Para que o drogadito tenha uma estrutura egóica adquirida durante seu desenvolvimento, certo? Ele que se acha fisicamente e emocionalmente amadurecido, ele tem esse recurso. Mas quando ele não tem esse recurso, ele vive saindo, recaindo, volta, saindo, recaindo, volta, ele é parecido com um rei bebê. É um rei bebê de 80, 90, 100 quilos, onde que a mãe tem que pegar, o pai tem que pegar e colocá-lo numa internação. Então, para terminar, ainda está integrando sua própria imagem, suportando sua ambivalência em relação a si próprio, ainda não considera a existência de um outro que pode ajudá-lo. Uma clínica, um NA, um AA, um CAPS, um profissional da área, um psiquiatra. Por quê? Porque ele ainda é um bebê. Ele acha que não tem esses recursos adquiridos. Quando ele busca esses recursos adquiridos e começa a amadurecer a sua existência, aí ele começa a descobrir que existe milhares de recursos que podem, certo, prestigiá-lo com a sobriedade. Está se reconhecendo progressivamente, certo, que se o dependente químico ele não se reagir a esse comportamento, ele parece como um bebê vulnerável e desprotegido, e até abrir a mão de todas essas restrições estará colocando em risco o alicerce
da sua vida e da sua recuperação. Meus amigos, o que foi falado aqui, certo, é relativo a um grupo de especialistas que foi feito na América Latina. Se ajuntaram médicos, cientistas, políticos, se ajuntaram profissionais da área e se ajuntaram médicos da área da toxicomania e chegaram a esta conclusão. O primeiro passo é um dos passos mais importantes para buscar a recuperação, certo? Quando eu entendo que eu sou doente, eu entendo que eu preciso de buscar uma recuperação, não importa qualquer que seja, eu fico limpo. Há anos e anos e anos, certo? Desde já eu agradeço todas as visualizações que vocês fizeram na Fênix, agradeço a doutora Laura Fracasso, no qual nós trabalhamos junto no Padre Haroldo há muitos anos atrás, alguns anos atrás, né? E que graças ao Padre Haroldo, que eu tenho que agradecê-lo, ele nos ensinou muita coisa, né? Ele nos ensinou a amadurecermos a nossa mente. É por isso que eu escolhi essa profissão de psicoterapeuta, para explicar melhor as situações para os meninos que querem ficar limpos, as meninas que querem ficar limpos, os seres humanos que realmente querem largar dessa maldita droga que está matando dia após dia crianças, mulheres, homens. Hoje, quando vocês vão em bairros, vocês podem notar que à noite vocês vê zumbis andando na rua. O que as autoridades podem fazer? Você vê só zumbis. Onde mesmo que eu trabalho, de vez em quando a gente sai à noite, a gente vê zumbi andando à noite, com cobertor nas costas. As cracolândias, elas estão sempre se beneficiando, o pessoal está procurando, certo? Em várias cidades do interior, em várias cidades, né, de Brasília, da Bahia, do Paraná, do Rio Grande do Sul, e nós estamos perdendo muitos jovens, certo? De vários sexos, estamos perdendo muitos jovens por essa droga que está matando muita gente. Mas desde já eu agradeço a todos por mais essas visualizações, que vocês tenham uma boa semana, uma boa estrutura de trabalho, aqueles que estão necessitando, vamos orar para que tudo dê certo. E se vocês precisarem de nós da Fênix, tem os meus 2 telefones, tem o Face, tem o YouTube, certo? Tem também o que vocês precisarem, eu tenho pessoas que trabalham nessa área que podem ajudá-los também. Meu muito obrigado, uma boa semana para todos, e se precisarem, conte conosco em qualquer situação, seja emocional, seja sentimental, seja drogadição, seja qualquer situação que a gente pode ajudá-los. Meu muito obrigado a todos e que tenham uma boa semana.